Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia para a turma da terceira EJA. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a política. Dentro da disciplina de filosofia, nós estudamos também essa área. Vou apresentar aqui a tela e aí a gente vai usar o livro didático para nos auxiliar nessa aula de hoje. Muito bem, então apareceu aí para vocês a página do livro correspondente ao assunto de hoje. Então, aqui logo no começo, ele raciocina que é comum nós encontrarmos muitas pessoas que dizem não gostar de política. Às vezes falam isso até automaticamente, sem muitas análises ou reflexões. Isso é muito comum, muitas pessoas não gostam da política, especialmente aqui no Brasil, em virtude da questão da corrupção que causa revolta nas pessoas. Mas, todavia, no caso aqui diz, a política é uma atividade que, mesmo rejeitada e incompreendida, é parte essencial da vida cotidiana. Por quê? A gente vai analisar aqui o motivo da política ser parte essencial da vida cotidiana. Por exemplo, aqui diz que é por meio da atividade política que muitas pessoas garantem alguns direitos comuns. Dentro da sociedade, as pessoas têm direitos e é a política quem vai garantir esses direitos. Também temos os deveres que se tornaram possíveis graças à convivência entre as pessoas e o surgimento da sociedade civil. Então, nós vamos ter as relações políticas dentro da nossa sociedade e essas pessoas dentro da sociedade têm direitos e têm deveres garantidos pela política. Tá? Será que a política é uma atividade realizada apenas pelos que se ocupam do poder, pelos políticos? Será que não podemos fazer nada para melhorar as condições do bairro ou cidade em que vivemos? São perguntas retóricas, né? Outra, como podemos interferir ou dar nossa opinião se acreditamos que a política não tem nada a ver conosco? Então, nós, cidadãos normais, que não somos políticos, né? Não somos prefeitos nem vereadores, mas mesmo assim, será que nós podemos participar de alguma maneira? Então, nós vamos analisar que é sim possível. Cotidianamente, costumamos compreender como ações políticas apenas as que são realizadas pelo Estado, com E maiúsculo, pelo governo, seus representantes ou pelas instituições sociais. No entanto, quando nos organizamos em associações de bairro, olha só, então aqui vai começar a citar alguns exemplos, né, de como uma pessoa comum pode estar sendo uma pessoa política também, que participa de associações de bairro, realizando abaixo-assinados para pedir melhorias na iluminação pública, por exemplo. Também estamos fazendo política. Então, política tem a ver com relações de poder, né? Então, quando uma pessoa tem uma certa medida de poder, submissa ou ela mesma exerce poder de alguma maneira, é uma relação política sobre alguém ou sob alguém. A política está presente na maioria das relações sociais e não diz respeito apenas aos políticos. É uma atividade realizada por todos os cidadãos. Todos nós participamos de alguma maneira com relação à política. Nem que seja pelo menos na escolha, através das eleições, a gente está participando de alguma maneira. Tá bom? Eu vou compartilhar novamente para a gente analisar aqui uma segunda tela com outra página do livro. Então, deu para entender até aqui que todas as pessoas, por mais que não gostem de política, mas participam de alguma maneira, né, que seja mínima, dentro da política. Não precisa ser um governante para ter participação efetiva dentro da política. Nem que seja a pessoa assinar um abaixo-assinado, já é participação política. Tá bom? Vamos aqui continuar. Aristóteles, que foi um filósofo do passado, considerava o homem como um animal político. Sabemos que os animais eles não são racionais, porém nós seres humanos somos. Temos consciência. Então nós somos, entre aspas, um animal político. Nós podemos nos envolver na vida da cidade, agir eticamente em vista de um fim maior, que é o bem dos cidadãos como um todo. A condição de cidadão se dá na participação política daquele que se proclama como tal.
Então, os cidadãos, eles fazem isso. Tem participação política. O que seria isso? Qualquer contribuição pessoal ou coletiva que vise a melhoria da sociedade. Então, se a gente contribui de alguma forma para a melhoria da sociedade, a gente contribui, a gente está tendo uma participação política de alguma forma. Tá bom? Por exemplo, se você tem o hábito de não poluir a sua cidade, não jogar lixo nas ruas, de certa forma é uma participação política, porque você está contribuindo para o quê? Melhoria da sua cidade, uma participação coletiva, certo? Contribuindo com a questão da limpeza da sua cidade. Então, minimamente, qualquer pessoa participa da política. No Brasil, na nossa história, não foram poucas vezes em que o povo se mobilizou por causas, governos ou proposições consideradas injustas. Então, que a gente vai ver algumas revoltas que aconteceram aqui no Brasil contra o poder instituído, né? Contra o governo, mostrando que as pessoas, mesmo não sendo políticas, né? Ocupando cargos políticos, mas elas exerceram participação na política. Por exemplo, revolta da vacina, revolta da chibata, ocorridas na Primeira República, mostravam que a história brasileira, ao contrário do que se costuma afirmar, está repleta de lutas contra a discriminação e pela construção da igualdade. Então, essas pessoas que participaram dessas lutas, desses movimentos populares, estavam sim participando da política da época. Não estavam querendo uma sociedade melhor para se viver, né? Então, dá um exemplo. Outra coisa, a ditadura militar, que acabou em 85, e ainda nós temos as consequências da tortura e desaparecimento de presos políticos, permanecendo muitos casos ainda sem solução. Infelizmente, nessa época, muitas pessoas sofreram com a represália do governo, mas houveram movimentos contra a ditadura militar, inclusive. Né? Com certeza, não havia muitas pessoas satisfeitas com o governo, então elas foram às ruas, fizeram protestos e movimentos contra a ditadura, especialmente pela questão da censura, né, que havia, e as pessoas não tinham muita liberdade na época, nem de se manifestar, nem de fazer uma música, às vezes, era um perigo, né, para a sua liberdade. Passando o tempo, nós chegamos em 1992, anos 90, né, teve a população saindo às ruas para pedir o impeachment de Collor, Fernando Collor. Ele foi o primeiro presidente brasileiro a ser retirado do poder através do impeachment. A participação dos jovens foi fundamental, como pode ser lido na legenda da imagem, que abre o capítulo desse livro didático que eu estou utilizando aqui. Então, as mobilizações populares são termômetro da insatisfação do povo e ajudam a pressionar os governantes a rever posturas e traçar novos caminhos. Então é importante as pessoas participarem na política dessa forma, tá bom? Assim elas vão conseguir ajudar a sociedade em que elas estão inseridas. No ponto de vista da maioria das pessoas. Aqui fala no caso lá de São Paulo, em 2013, muitas pessoas foram às ruas para reivindicar a redução da tarifa de ônibus. Muitas pessoas lá em São Paulo precisam do ônibus, né, para trabalhar, para estudar. Então, mesmo que o preço da passagem suba, nem que seja um pouco, mas já faz diferença no bolso no fim do mês, né? Então, eles foram às ruas, protestaram contra isso e a tarifa voltou a cair. Algumas reações violentas por parte das autoridades e o aparato das redes sociais levaram o movimento a assumir grandes proporções, espalhando-se por todo o país. Então, não só em São Paulo, mas em outras capitais, esse mesmo movimento contra o preço da passagem de ônibus alta, né, foi realizado em várias partes do Brasil, em outras capitais além da de São Paulo. Deu para entender até aqui que a participação política não é apenas
inerente ou característica dos governantes. Cada cidadão pode ter uma participação política, né? Reivindicar os serviços a que se tem direito, cobrar daqueles que governam o país, que apresentam uma postura ética, transparente, são formas de participação política. Do mesmo modo que a preocupação com a reciclagem do lixo ou com o desperdício da água também são. Então, essas são situações exemplo de participação política, mesmo que você não esteja no poder, fazendo parte do Estado, não é um governante. Mas todas essas são situações características de um cidadão que está participando ativamente na política da sua cidade, do seu estado, do seu país. Certo? Aí nós vamos ver na sequência outras situações, como por exemplo quando alguns jovens se mobilizaram politicamente em um importante momento da história recente. Nos próximos trechos desse livro a gente pode estudar isso, tá bom? Então espero que tenha ficado claro, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, que eu tenho o prazer de esclarecer. Tenham um bom dia, a gente se vê na próxima aula. Tchau.